Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa Bom dia. 14ª aula Bom dia. de bênção. Que Deus esteja abençoando cada um de nós. A nossa aula está sendo gravada, tá bom? Até então, para depois quiser rever. Então, vamos lá. Vocês lembram que na aula passada, nós terminamos falando aí sobre Moisés, né? Por que que Moisés não entrou na Terra Prometida? O que que aconteceu? Então, nós sabemos que Deus acabou perdoando a Moisés, né, mas teve consequência o ato que ele fez. Acabou tendo consequência. Ele não pôde entrar na terra prometida. E vamos começar hoje o livro de Josué. Então a gente vai ver quem que é Josué. Josué estava sempre do lado de Moisés, quando Moisés era líder. Quando Moisés subiu no monte, Josué e Arão subiram junto com ele, até um certo ponto, depois Moisés subiu sozinho. Então Deus já tinha falado com Moisés para ele preparar, deixar preparado Josué para ficar no seu lugar, certo? Até então, que Deus já tinha falado para Moisés que ele não entraria na terra prometida. Nós vimos que daqueles homens, né, que saíram lá do Egito, que caminharam até na frente do Monte Sinai, viram ali toda a obra de Deus na vida deles, né? E até eles chegarem na fronteira da Terra Prometida, eles acabaram morrendo quase todos no deserto. Então, por causa aí do pecado, né? Na verdade, eles não confiaram na palavra de Deus, não acreditaram na palavra de Deus e tiveram medo, se revoltaram, enfim. O resultado foi, não entraram na Terra Prometida. Quando todos morreram, quando nós chegamos aqui no livro de Josué, né, ele vai terminar de contando aí a história de Moisés. Moisés, ele acaba falecendo, né, ele sobe no Monte Sinai e ali Deus leva ele. Então, com certeza, Deus tinha algo melhor para Moisés, né? E ele deixa Josué no lugar de Moisés. E Deus vai preparando Josué, Deus já vinha preparando, e Deus fala para Josué ter força, ter fé, confiar, porque Deus está com ele. Então, no livro de Josué, o que acontece? O povo, eles estão acampados ali, além, antes, no Jordão. Então, eles tinham que atravessar o Jordão para conquistar a nova terra, a terra prometida, a terra que Deus, prometeu para Abraão e seus descendentes. Quem que é Josué? Josué, ele vem da tribo de Efraim e ele era assistente pessoal ali de Moisés. Então, todos esses 40 anos que o povo ficou no deserto, Josué estava junto com Moisés. Então, automaticamente, certo? Josué, ele viu e aprendeu com Moisés a arte da liderança. Então, Moisés acabou até ensinando ele aí muito tempo. Todas as vitórias que nós vamos estar olhando, algumas aqui de Josué, ele venceu 31 reis para conquistar a terra prometida. Foram 31 reis. Então, ele se tornou um grande general, com muitas estratégias, né? E aqui ele vai liderar o povo para a vitória, guiado por Deus. Até esse momento, nós estamos vendo aqui que Deus cumpriu a primeira promessa que ele deu para Abraão. De ti farei uma grande nação. Vocês lembram das contagens, né? A última contagem, certo? Passou de mais de 600 mil homens, né? Preparados para a guerra. Então, se tornou uma grande nação. Aquela promessa que Deus deu lá para Abraão, depois Deus confirmou com Isaac, acabou confirmando com Jacó, aí através de Jacó, Deus, né, realiza o seu trabalho aí. E nós vimos que aí a descendência de Abraão acabou se multiplicando muito,
A palavra fala, se multiplicou como as estrelas do céu, se tornou um povo muito forte, muito numeroso, né? As nações tinham medo, tinham pavor, sim. Então, Deus acabou formando uma grande nação aí. E muito interessante que a nação, ela se formou quando? Quando estava na escravidão lá no Egito, né? Mas Deus tinha prometido a terra aí para eles, e Deus está levando eles até esta terra. Então, Deus está cuidando realmente de todo o povo. Josué foi um grande guerreiro, né? Ele, como eu falei, ele tinha estratégias, um grande comandante. Antes dele conquistar as terras, ele mandava espias, homens para espiar a terra, ver como que ela era, enfim, e como que era a vida dele. Ele orava muito para Deus, ele confiava muito em Deus. Então isso levou que ele conseguisse aí ter vitória sobre as outras nações, né? Por que que Deus então resolveu acabar com as outras nações? Porque as outras nações viviam em pecados. Eles viviam de acordo com as suas leis, de acordo com seus projetos, seus propósitos, não reconhecia Deus, né, como Deus. Então eram povos rebeldes em relação a Deus. Eram povos que seguiam outros caminhos. Então nós vemos aqui que Moisés está morto, né, e o povo está se preparando para entrar na terra prometida. Primeiramente, né, quem que é o autor desse livro? Ele foi atribuído ao próprio Josué, que significa Jesus salva, significado do nome, né? De Josué, Jesus salva. E todo o livro de Josué, ele vai contar para nós, primeiro, vai começar mostrando aí a entrada na Terra Prometida, que pega dos capítulo 1 até o capítulo 5. Ele vai mostrar a conquista da terra, vai do capítulo 6 até o capítulo 12, e ele vai mostrar que o povo já está assentado, já conquistaram a terra, e cada um está no seu pedaço, né? Então vai aí do capítulo 12 até o último capítulo, que é o capítulo 24. Então o povo já está assentado, e ali segue as orientações para eles seguirem e continuarem servindo a Deus. Então já estava praticamente ali no conforto, certo? Vamos lá, deixa eu passar o slide aqui. Interessante que o livro começa, né? Já começa aí a mensagem do livro, nós podemos ver que a grande mensagem dele é a fé. Lê para nós aí, todos já estão abertos aí no livro de Josué, vamos fazer uma leitura. Aí no capítulo 1, vamos começar a nossa leitura no capítulo 1. Leia então do versículo 5 até o versículo 9. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Isso. Então veja bem, aqui está a mensagem do livro. Qual que seria a mensagem? Olha, Deus está dando um chá de ânimo para Josué. Até então, tanto Josué como o povo, eles confiavam totalmente em quem? Em Moisés. De repente, Moisés morre, Deus leva Moisés,
e automaticamente o povo fica desorientado. Então, para o povo não ficar desorientado, Deus já estava preparando tudo isso. Então, Deus tem uma conversa séria com Josué, em particular, e fala para ele, olha, tenha fé, tenha ânimo, não desanime, porque eu estou com você. Assim como eu andei com Moisés, eu estou com você. Seja forte, tenha coragem, não, você não está sozinho. O bom, o interessante de toda essa história é o quê? Que nós estamos vendo aqui Deus conversando pessoalmente, certo? Pessoalmente. Eu não tinha por que ele ter medo, né? Deus viu no coração de Josué essa grandeza, né? Essa fé, desde quando ele foi um dos 12 espias, né, e trouxe um relatório positivo, e vocês lembram que ele falou lá atrás? Se realmente Deus está conosco, Deus nos prometeu dar essa terra, então nós não temos que ter medo. Então foi essas palavras que ele usou para o povo. Então Deus está falando, Josué, tenha fé, não tenha medo, seja corajoso, porque eu estou com você. E Deus dá uma instrução para ele. Aqui, nós sabemos que até o livro aqui de Deuteronômio, Moisés tinha deixado por escrito para que o povo se lembrasse. Lembra quando Deus falou, Moisés, deixa tudo por escrito, né, para que o povo tenha essa orientação em mãos? E no versículo 8, ele acaba repetindo para Josué manter, né, aquilo que ele pediu para Moisés. Olha que ele fala aí, não cesse de falar deste livro da lei. Então ele já tinha um livro escrito em mãos. Moisés tinha passado nas mãos dele este livro. Então, com certeza, Moisés chegou e falou, toma, Josué, ó, eu vou, né, mas aqui está as leis de Deus e você deve dar continuidade nesse ensinamento aqui. E Deus relembra ele, falou, ó, medita, não cesse, não deixa de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite. Então, Josué tinha que estar estudando, está lendo, para ele não cometer nenhum pecado, algo que vai contra a palavra de Deus, né? E ele continua, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. É isso que Deus está falando, não temas, eu estou contigo. Então, uma grande mensagem aí, mensagem de vitória, mensagem de fé, mensagem de fortalecimento, né? Então, a mensagem do livro está aí nesse início, fé, e a vitória com certeza chegará. E Moisés, José, diante dessa situação, ele vai à frente. Tá? Eu vou passar algum aqui, porque se a gente pegar aqui o capítulo 2, tá? Ele manda os espias aí, ele chega na primeira cidade, chama Jericó, então ele manda os espias aí para estar fazendo o quê? Está vendo como que é a cidade de Jericó, né? Na verdade, na primeira visita que eles foram, lá antes de Moisés morrer, né, já tinham passado por essa cidade, mas como eles já iam realmente, então vai lá, vamos ver se mudou alguma coisa, se ela se fortaleceu ou não, né, se teve alguma alteração. Até então, vamos lá, vamos analisar aí o tempo. Desse momento aqui, da primeira visita que eles fizeram lá atrás, foram-se 40 anos após, né? Então, quando eles fizeram a visita para Daniele. Bom dia, Daniele, seja bem-vinda. Como você está chegando agora, nós estamos lendo o livro de Josué, tá bom? Livro de Josué. Então, vamos lá. Quando Josué manda os espias aqui para Jericó, então a intenção era eles verem como que a cidade estava. Já tinha passado 40 anos da primeira visita que eles fizeram. Quando eles chegaram no Jordão, antes do Rio Jordão, na divisa ali entre o deserto e a terra prometida, Moisés escolhe 12 homens e mandam para a terra. Lembra? Que quando eles vão lá, ficam 40 dias espiando a terra,
Aí depois de 40 dias eles voltam, trazem os relatórios, eles trazem até um cacho de uva, que foi necessário 2 homens para carregar esse cacho de uva. Lembra dessa história? Então, daquele momento em diante que nós vimos que Josué e Caleb, eles, né, chegaram, o povo falou, não, Deus deu a terra para nós, nós temos que ir. Enquanto os outros 10 inflamaram o povo contra a vontade de Deus. Né? Não foi isso que aconteceu? Então, daquele momento foi a última vez que eles tinham entrado na terra para espiar. Então, depois daquele momento, o que aconteceu? Eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto. Então, quando nós chegamos aqui no livro de Josué, já se passaram 40 anos. Então, no período de 40 anos, o que acontece? Muitas coisas mudam. A cidade muda, o povo muda, não é isso que acontece? A cidade se desenvolve, né? Ou ela fica mais fortalecida ou menos fortalecida, enfim. Nós vemos que normalmente a cidade vai ficando cada vez mais fortalecida, né? Com o passar do tempo. Então eles vão novamente espiar a terra, ver como que é a cidade, como que a cidade estava, né? Vamos lá, capítulo 6, tá? Seu capítulo 2, capítulo 3, é o período que eles estão aí observando a terra. Aí nós vamos para o capítulo 6. Só que antes de lermos o capítulo 6, tem uma coisa muito inusitada aqui nesse meio, tá? O que acontece? Vamos lá. Lembra quando Deus chegou para Abraão e falou, Abraão, esta será a minha aliança contigo e todos os da sua casa, todos os homens têm que ser circuncidados. Lembram disso? Então, não foi isso que Abraão fez? Todos os descendentes de Abraão, eles eram circuncidados, os homens, né? Meninos, a partir depois dos seus 1 semana aí de vida, 8 dias, eles eram circuncidados, né? Então, o que acontece, tá? Essa nova geração que está para entrar na Terra, eles não foram circuncidados. Diante disso, Deus, ele acaba ficando assim, meio irritado por causa dessa situação. Acompanha comigo o capítulo 5, ó. Ali está falando a circuncisão dos filhos de Israel. A gente pergunta, mas eles não foram circuncidados? Não foram circuncidados. Esses daqui, a maioria nasceram no deserto, e os pais não ensinaram ou não praticaram. Era uma lei que Deus tinha dado para o povo. Tinha que ser circuncidado, era uma lei. Tá? Então, acompanha comigo aí. Eu vou ler capítulo 5, versículo 1 até o versículo 9, tá? Para a gente entender aí, ó. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desde este lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneiras e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneiras e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor
sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidado, toda a nação ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Então veja bem, esses homens que morreram no deserto, eles não ensinaram e não circuncidaram seus filhos. Então houve essa necessidade antes deles entrarem na terra. Então, a gente olhando aqui, ó, a gente vê que o versículo 8 fala, ó, tendo sido circuncidado toda a nação, ficaram no seu lugar. Então, eles ficaram até o quê? Lembram? A criança era circuncidada porque era mais fácil, mais rápida a cicatrização, a dor era menos, né? Enquanto no adulto é mais demorado, a dor é maior, então tinha que ter aquele tempo de recuperação. Então, depois da circuncisão, eles ficaram um tempo ali até que todos os homens estivessem sarados aí dessa circuncisão. Então, foi necessário, sim. Então, isso era uma lei que Deus deu para os descendentes de Abraão. Todos tinham que circuncidar os meninos. Os homens tinham que ser circuncidados. Certo? Então, aí, Deus pede para que Josué faça essa circuncisão nesses homens, tá bom? Esse texto ele até é muito interessante, que ele é bem claro, né? Assim, ele é bem simples, né? A linguagem é bem simples, é bom para entender. Então, assim, ficou bem claro para a gente entender por quê, né? Certo? Por que que Deus pediu para que circuncidasse? Não foi por causa daí, porque não foram e tinham que ser. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, Professor, oi. tem uma aluna que está falando que está sem som, viu? Caiu lá agora a mensagem. Tá sem som, deve ser o É, aparelho dela, porque, deixa eu ver. É... A Daniele. A Daniele, dá uma olhada aí no aplicativo, vê se o seu, você tá, não sei se você está pelo celular, acho que você não está me ouvindo, deixa eu mandar aqui mensagem, só um pouquinho, gente. Porque vocês estão me ouvindo bem, não estão? sim, eu estou. Deve ser algum problema no É na aparelho dela. configuração dela. É, é isso mesmo. Pedi para ela reiniciar, sair e entrar de novo, porque aí pode ser isso daí. Que ela saiu, vai ter que entrar de novo. Tá. Obrigado por avisar, porque às vezes eu estou falando aqui, eu não fico olhando nas mensagens. Então vamos lá. Capítulo 6. Nós não vamos ler todo ele, vamos pegar alguns versículos, tá bom? Para a gente entender aí. Mas aqui eles chegam diante a Jericó. O que é Jericó? Jericó, ela é uma cidade fortalecida. Por que ela é fortalecida? Porque ao redor dela tinha muro, e um muro muito bem construído, tá? O muro era muito bem construído. Para você ter uma ideia, o tamanho do muro dava para construir casas em cima do muro. Então existia várias casas em cima do muro e essas casas também serviam como torre de vigias, né? Então muitas pessoas que moravam automaticamente acabavam vigiando o lado de fora, se tinha alguém tentando entrar ou não. Mas acompanha comigo em alguns versículos. Olha o versículo 1. Ora, Jericó. Só um minutinho, acho que ela está tentando entrar novamente. Vamos ver.
Olá, Daniele, não sei se agora você está conseguindo ouvir. Alguma configuração, vamos ver. Não sei se você está me ouvindo, Daniele. Depois você manda um olá lá, que eu estou de olho aqui no WhatsApp, tá bom? Deixa eu só responder ela aqui. Tá. Tá ouvindo agora, Daniele? Aí você pode me responder por lá, tá bom? Então vamos lá. Versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Naquele tempo que acontecia a cidade, como Jericó, ela construía um muro ao redor da cidade e eles colocavam uma entrada única, onde todos entravam e saíam por ela. E, através dessa entrada, eles controlavam todas as pessoas, todas, né? É claro que nós vemos relatos aí que uma cidade assim, ela sempre tinha alguma saída. Você está me ouvindo, né? Que bom, Daniel. Era isso aí mesmo. Então, a cidade sempre tinha alguma saída aí que apenas alguns, ou o próprio rei da cidade sabia, eles sempre tinham aí uma saída de fuga, tá? Então, o que aconteceu? Olha o tamanho, ou como que era numeroso o povo de Israel. Eles conseguiram fechar a cidade toda, ao redor da cidade, pelo lado de fora, que eles não conseguiam nem entrar e nem sair. Você vê o tamanho, ou melhor, o número de pessoas que se multiplicou o povo de Israel. Então ninguém nem saía e nem entrava, não tinha como nem sair, nem se tivesse pela saída secreta, ele não conseguia. Versículo 2, então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e seus valentes. Então, o que Deus está falando? É só você ir e conquistar a cidade. Então foi isso que aconteceu. Mas eu estava falando aqui que Jericó, vamos lá, continuando aí, só para a gente entender um pouquinho antes de eu fazer esse comentário, tá? Versículo 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis, por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas, né? Aí cada trombeta que era tocada tinha um significado. O povo sabia. O líder de cada tribo sabia os significados de cada trombeta tocada. Então, sabia qual era o momento certo de agir, o momento de esperar, né? O momento de marchar ou não. Enfim. Então, eles ficaram esse período ao redor da cidade, cercando a cidade. Olha o versículo 10. Porém, ao povo ordenar a Josué, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Imagina só, uma grande multidão, quase 3 milhões de pessoas em silêncio, sem abrir uma boca, uma palavra. É difícil de controlar isso, né? É difícil. Às vezes a gente se reúne aí em 5, 6, aí um começa a falar, outro começa a falar, e daqui a pouco tá todo mundo falando ao mesmo tempo, e dependendo, ninguém entende mais nada, né? Então, imagina, José pede para o povo ficar calado, quieto, sem dar uma palavra, apenas seguir as orientações, né? E assim, o que acontece? Eu não vou ler aqui para a gente continuar nosso curso, tá? Assim, depois vocês dão uma lida. Então, eles seguem todas as orientações que foram dadas por Josué. Nós sabemos muito bem aqui, voltando lá para o capítulo 1, que Josué está fazendo aqui sendo guiado por Deus. Lembra que Deus falou, Josué, seja forte, corajoso, tem fé, que eu estou contigo. Eu estou conduzindo tudo, mas você tem que fazer a sua parte. Então, isso daí está acontecendo.
tá? Versículo 16. E sucedeu que na 7ª vez, depois que eles rodearam cada dia, eles davam uma volta perante a cidade, ao redor da cidade, tocando a trombeta. Depois que se passou o 7º dia, né, ou a 7ª volta que eles fizeram, então olha só, aí sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Então eles conseguiram ficar calados no período de 7 dias, ou 6 dias, né? 6 dias. Conseguiram. Se comunicava? Se comunicava sim entre eles, mas tranquilamente. Então vamos lá. Versículo 17. Porém, a cidade será condenada. Ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiveram com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Vocês lembram dessa história? Foi a primeira vez quando eles foram espiar a terra. 2 mensageiros estavam em Jericó, e ali parece que eles foram descobertos e tentaram matar eles. E Raabe acolheu esses 2 homens. Um foi Josué, e depois ela fez eles fugirem através do muro. Então a casa dela ficava em cima do muro. E eles conseguiram descer ali pela janela, conseguiram sair fora da cidade, ali conseguiram fugir. Então, a promessa foi essa. Nós estamos vendo aqui que Raabe, o povo já conhecia a história de Israel. Então, já tinham medo do Deus de Israel. E Raabe aqui, por amor, né, por temência, por acreditar em Deus, ela acabou tendo essa atitude. E diante dessa situação, ela é poupada. Toda ela é a família que estava naquele momento na casa dela, ela é poupada. Então, ele dá instrução, na casa de Raabe, vocês não mexem. Ela está protegida por nós, certo? Então, ela teve uma atitude diferente da profissão. Aqui fala prostituta, tá? Nesse período, essas mulheres, elas tinham alguns prestígios na cidade. Elas tinham alguns prestígios na cidade. Então, essa é a instrução dada. Versículo 19. Vou ler aqui em diante, aqui, 18. Então, somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém, toda prata e ouro, e utensílios de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Ninguém foi poupado além de Raabe e sua família que estava dentro de sua casa. Então, essa primeira conquista do povo na terra de Canaã, a cidade de Jericó, uma cidade fortalecida, murada. Então, era uma cidade que realmente, aos olhos do homem, era impossível conquistá-la. Impossível. Mas aí vem a estratégia, né? Imagina uma multidão de pessoas dando volta na cidade. O chão chegava a tremer. Então, automaticamente aí, os alicerces desse muro aí foram sendo abalados. Então, era como que Deus estava trabalhando aí na vida do povo, tá? Versículo 22 em diante está falando aí que toda a família de Raabe que estava com ela naquele momento foram salvos, foram poupados, né? Raabe, ela se tornou aí, ela adotou-se, como se diz, os costumes israelitas, né?
ela adotou-se aí as leis de Deus. Com certeza os homens da casa dela foram circuncidados, porque essa era a lei. Mesmo sendo estrangeiro, se eles aderissem a viver como israelitas, eles tinham que ser circuncidados. Eles tinham que aceitar e seguir as leis que Deus tinha dado ali para o povo. Os costumes, né? Tudo isso daí, certo? Então, isso que acontece, tá? Primeira conquista da cidade de Jericó. Tá? Deixa eu passar o slide aqui, porque eu vou falando e o slide vai ficando. Eu vou falando e ele vai ficando para trás. Eu falei, né, no 7º dia rodearam 7 vezes a cidade. Esse ponto eu não falei. Então, no último dia, eles deram 7 voltas ao redor da cidade. Na 7ª volta, na última volta, o povo começou a gritar. E aí foi aonde, com o barulho, né, imagina aí, quase 3 milhões de pessoas gritando, né, gritando. Tem gente que tem técnicas, né, de dar um grito e quebrar uma taça, um vidro, um copo de vidro. Tem gente que tem essas técnicas, né? Agora, você imagina aí, quase 3 milhões de pessoas gritando, haja pedra que aguenta. Não é verdade? Haja pedra que aguenta. Depois ele conquista aí a segunda vitória deles contra a cidade de Ai, certo? Então, depois que conquistaram Jericó, que era uma cidade mais forte, quando eles chegam a Ai, eles são derrotados. Mas por que eles foram derrotados? Ai era uma cidade pequena, não tinha muros, tá? Era uma cidade fácil de ser conquistada. Josué manda menos número de homens para conquistar a cidade, e ali eles são derrotados e voltam para trás. Mas por quê? Veja bem, por quê? Por causa disso. Olha o versículo 17. Vou reler ele, tá? Do capítulo 6, ó. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Então, o que está dizendo aqui? Não poderia pegar nada. No versículo 18, ele explicou. Então, somente guardai-vos as coisas condenadas. Então, o que seriam essas coisas condenadas? Tudo que tinha na cidade, ninguém poderia pegar, porque era condenado. Se alguém pegasse, trazia uma maldição para todo o acampamento, para todos os israelitas. Então foi isso que aconteceu. Olha só, acompanha comigo, ó. Capítulo 7, versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zade, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenada. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então, o que aconteceu? Esse tal de Acã, quando eles estavam conquistando, já tinha conquistado a cidade, então ele viu lá um pouco de ouro, algumas coisas, pegou, eu vou resumir, tá, gente? Eu vou resumir aí esses versículos aqui do capítulo 7, tá? Ele pegou, então cresceu o óleo, encheu os olhos, a cobiça, ele pegou um pouco e ele pensou dentro de si, isso não vai acontecer nada, é apenas um pouquinho, eu vou pegar, eu vou guardar. Ele pegou, levou para a tenda dele, fez um buraco, enterrou dentro da tenda dele e deixou lá, como se ninguém soubesse. Ele fez isso, e não falou nada para ninguém. Então, o que acontece? Olha só, eles são derrotados, tá? Eles são derrotados. Quer ver? Olha aqui o versículo 3, tá? Capítulo 7. E voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Tá vendo? Então ele separou de 3 a 4 mil homens, porque a cidade era pequena, então esse número era suficiente para vencer a cidade. Mas, porém,
que acontece? Olha o versículo 4. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Por que eles fugiram? Porque eles foram derrotados. Qual foi a reação? Josué rasgou suas vestes. Olha o versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Então, o que acontece? Eles foram derrotados nessa primeira aí. Aí Deus fala, olha o versículo 11. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Lembra que o versículo 1? Quem que fez isso? Acã. Ele pegou um pouco lá do despojo do ouro e escondeu dentro da tenda dele, tá? Aí tá toda a história. Eu não vou ler tudo, tá? Depois vocês dão a lida aí. Então, aí José fala, Senhor, então quem foi? Como nós vamos descobrir? Aí Deus dá as instruções. Deus dá as instruções e ele chega até quem? Ele chega até Acã. Olha o versículo 18 aí, ó. Eles passaram, tá? Tribo por tribo, e da tribo por tribo caiu na tribo de Judá. Aí, na tribo de Judá, eles foram chegando tenda por tenda, até chegar na tenda de Acã. Quando chegaram na tenda de Acã, eles acharam o ouro escondido. Eles acharam não, né? Acã confessou, foi lá, pegou o ouro, tirou e mostrou para ele. Aí, versículo 19. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Aí ele explica, daí ele dá a explicação, versículo 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. José mandou os mensageiros, foram lá e acharam. Então foi isso que aconteceu, né? E olha só, Deus tinha falado, não pega nada, versículo 18, capítulo 6, lembra? Não, olha lá, versículo 18, não, tão somente guardais, né? Tão somente guardai-vos das coisas condenadas. O que ele quer dizer? Não é para pegar nada, porque está tudo condenado, tudo. Interessante que você vê aqui que Deus manda matar todos. Não importa se eram homens, mulheres, crianças ou velhos. A cidade de Jericó, ela era uma cidade pecaminosa perante a Deus. E o povo fala, mas Deus é muito cruel, sanguinário. Não. O povo que não seguia Deus, então, né? Então Deus acabou destruindo tudo aí, né? Se a gente for analisar nos dias de hoje, nós estamos vivendo na mesma situação. A gente vê pessoas, povos dessa mesma maneira. Mas por que que Deus não acaba com tudo logo? Por causa da graça e misericórdia de Deus em Jesus por todos, por causa da terceira promessa que Deus fez para Abraão. Então, por causa dessa graça que Deus tem por cada um de nós hoje Deus não age dessa maneira. Ele não age. Isso ele está guardando para quando? Para o juízo final. Para o juízo final. Mas hoje Deus não age assim, tá? Então, veja bem, todos daquela cidade foram mortos, todos. Então, esse homem pecou, por quê? Porque ele foi lá e pegou
uma capa, um ouro e uma prata, que ele achou que não ia dar em nada. Então, por causa dele, todo Israel pereceu. Tá? Todo Israel pereceu. Enfim, qual que foi ali o veredito contra Acã? Ele e toda a família dele foram mortos. Tá? Esse era o salário aí pela desobediência. Tá bom? Então, eles são derrotados por quê? Por causa disso, tá? Em seguida aí, né, daí Deus, né, pede para o povo se recompor, depois que eles tiraram o pecado no meio deles, Deus pede para o povo se recompor, volta novamente para Ai e vai e conquista. E assim acontece, tá? A cidade de Ai, ela é destruída, aí está no capítulo 8, tá bom? A cidade de Ai, ela é destruída. Segunda vitória conquistada aí pelo povo de Israel, liderada por Josué. Beleza? Então, assim, ó, todo livro, tá? Todo livro Josué, ela está contando as vitórias, tá? E as conquistas do povo israelita. A conquista de cada terra, a conquista contra cada rei, e as vitórias elas estão contando. A gente não vai ler tudo, eu separei alguns versículos aqui só para a gente acompanhar, aqui, mas tem um ponto interessante aqui, ó. Aqui no capítulo 8, que eu acho que eu acabei pulando, né? Eu acabei pulando. Eu não acabei pulando, não está no nosso slide. Mas é bom a gente saber, só para a gente ter uma ideia nos dias de hoje. Hoje nós temos aí um ano que é chamado de ano bissexto, não é isso? Tem um ano aí que no mês de fevereiro tem um dia a mais. Não é isso que acontece? Né? Por quê? Aí vem as perguntas, mas por que que isso acontece? A gente ouve muitas perguntas. Por quê? Os outros anos aí são 28 dias, e às vezes chega um ano aí, em fevereiro tem 29 dias, um ano bissexto. Dá para a gente compreender o porquê dessa situação. Lá no capítulo 10, vamos lá no capítulo 10. Ó, durante essas conquistas que o povo cometia dentro das cidades, em cada cidade, então em cada cidade que eles iriam conquistar, Deus dava, é, Deus dava uma ordem para eles. Olha, essa cidade eu entreguei na mão de vocês, porém vocês matam todos os homens e deixam mulheres e crianças vivas e os animais. Em outra cidade, Deus fala, mata tudo. Em outra cidade, Deus falava, poupa a vida apenas das crianças. Enfim, então, cada conquista que eles iam chegando nas cidades, era dada uma orientação. Eles tinham que seguir a orientação. Quando eles não seguiam essa orientação, eles recebiam nas próximas conquistas, eles acabavam sendo derrotados, tinham que repensar, tinham que refazer igual aconteceu na cidade de Ai e tentar novamente, tá? Então, era isso que acontecia. Então, está contando a história. Por que que eu estou falando isso? Porque se a gente pegar no capítulo 9, acontece de eles novamente transgredir o que Deus pediu. Né? Eles acabam aí, sem pedir conselho de Deus, acabavam pegando algo que não poderiam pegar. Com isso, vinha aí sim esses problemas. Tá? Mas vamos lá. Eu estava falando aí do ano bissexto. Tá? Aí no capítulo 10, quer ver? Lê para nós, vou pedir para alguém ler o versículo 12 e até o versículo 15 do capítulo 10. Eu vou ler. Pode ler. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus e nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente
em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aljalon. O sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro dos Isso não está escrito no livro dos retos. O sol, pois, se deteve no meio do céu, não se apressou a pôr-se quase o dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois. Ele, ouvindo o Senhor, assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo o Israel com ele ao arraial em Gilgal. Isso. Então, tá vendo aí o que aconteceu aí? Diante dessa situação, tá? Josué, ele ora para Deus, porque tava difícil essa guerra aqui, né? Essa conquista. Então, Josué ora para Deus. O que Deus faz? Deus para o sol, para o dia, deixa tudo congelado, né? Deixa tudo congelado para que o povo israelita consiga vencer esta guerra. Mas vamos lá. Deus poderia muito bem, no estralo de olho, já resolver toda essa situação, não é? Mas, enfim, o povo tinha que fazer a parte deles. Deus estava apoiando e dando a vitória para o povo desde que ele seguisse as instruções, certo? Desde que o povo seguisse as instruções. Então, olha só, Josué ora para Deus, o sol para, né? E a lua também. Então, o sol deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos, até eles conquistarem ou matarem todos. Então, se deu aí quase um dia, quase um dia. Então, foi praticamente aí uma tarde inteira. Não teve noite. Então, através dessa situação, desse ponto aqui, né, hoje, nós temos aí um ano que tem aí um dia a mais no nosso calendário, tá? Nosso calendário. Então, estudos, tudo indicam que o ano bissexto vem por causa desse acontecimento aqui, lá em Josué. Tá bom? É uma coisa assim, né? A gente para pensar, mas nossa, é por que isso hoje? Por que isso assim? Por que um ano bissexto? Por que está acontecendo isso hoje? Quando nós conhecemos a história lá atrás, muitas coisas se encaixam, né? Muitas coisas se encaixam. Tudo bem até aí? Então vamos lá, ó, do capítulo 10, o capítulo 11 até o 12, ele está contando as vitórias, tá? Cada vitória nas cidades que o povo iriam passando, cada vitória. Então aí, quando nós chegamos aí no capítulo 13, eles conquistaram aí, abre comigo lá no capítulo 12. Acho que nós vamos ter uma pausa para o nosso café, né? Vamos ler só esse versículo, vou dar uma pausa aí de 10 minutinhos para o café, tá bom? E depois a gente volta. Ó, abre lá no capítulo 12, lê para nós o versículo 24. Quem gostaria de ler? Pode ler para nós. A Daiane já estava lendo? Pode ler, Daiane. Eu vou ler, Capítulo então. 20. Tá. O rei de Tirsa, outro, 31 reis ao todo. É 24? E é isso aí mesmo. Vocês lembram que no início, quando comecei a falar do livro de Josué, eu falei que Josué teve 31 vitórias, ou melhor, ele venceu 31 reis em toda a Uhum. conquista da terra. Então, aqui, a gente pegar aqui esse capítulo 12, dos versículos 7 em diante, está o nome de todos os reis que foram vencidos pelo povo de Israel, liderado por Josué. Tá? Quando chega no final, aí no versículo 24, ele dá um número. Ao todo, 31 reis foram vencidos pelo povo de Israel. Tá? Então, assim, para eles conquistarem a terra, eles
Naquele período, tá, era assim, a terra Canaã era uma terra bem grande, né, bem grande, era como se fosse igual hoje. Vamos pegar o Brasil, só vou fazer uma comparação, tá? O Brasil é um país que ele é dividido por vários estados, e cada estado tem o seu governante, não é isso? Nós temos um presidente e temos um governante. Isso acontece em todos os países praticamente, certo? Então, o que acontece? O Brasil é uma terra, é uma nação. Então, outro povo vem conquistar o Brasil, então ele vai conquistando, assim, por partes. Ele vai conquistando cada estado, ele vai lá, conquista o estado e mata o governador. Depois vai para outro estado, conquista aquele outro estado e mata o governador. Então, seria isso. Naquele tempo não era governador, então cada estado tinha um rei, né? Cada área daquela nação tinha um rei que ele comandava um certo quilometragem em território, ali estava no comando dele, né? E todos formavam a nação de Canaã, a terra de Canaã. Então é isso daí. Ele acabou conquistando aí a terra de Canaã, uma boa parte da terra de Canaã. Nós vamos ver que no final da história eles não terminaram todas as conquistas. Diante dessa situação, tiveram muitos problemas no seu dia a dia, tá? Mesmo depois que eles estavam dentro da terra. Tiveram muitos problemas, porque eles não terminaram toda a conquista da terra Canaã. Gente, vamos dar uma pausa então, vamos tomar um café. Agora são 9, eu passei 9h17. Vamos fazer o seguinte, nós começamos um pouquinho tarde a aula hoje. Quando for 9h25 a gente retorna, pode ser? Tudo bem? Então tá bom, gente. Vou Tudo tomar um bem. cafezinho.
Tudo bem, pessoal? Vamos continuar nossa aula? Sim. Então, vamos lá. Do capítulo 13 até o capítulo 22, tá? A Terra, ela está mostrando para nós as conquistas, então toda a terra de Canaã, as cidades são destruídas, né? Então essas cidades depois elas são reconstruídas pelo povo de Israel. Então o que acontece aí, né? Deus, ele coloca cada tribo onde cada um deveria ficar. Aí no capítulo 14, acompanha comigo aí, ó. Capítulo 14, Deus está falando assim, ó, são estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã. O que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir. Por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9,5 tribos. Porquanto as 2,5 tribos já deram Moisés herança além do Jordão. Mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arredores para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Tá? Vocês lembram que essa história aqui dos filhos de José, Manassés e Efraim, eles se tornaram tribos. Então, por quê? Porque um ficou no lugar de José, tá? Então ficou sendo sucessor do seu pai, José, e o outro ficou no lugar dos levitas. Por quê? Porque os levitas foram separados para realizarem os trabalhos do tabernáculo. Então, eles eram sacerdotes, eles tinham que cuidar das coisas espirituais de Deus, do povo, estar ensinando o povo, então eles ficaram com esse papel. Então, eles não receberam herança. Aí, automaticamente, os 2 filhos de José ficaram no lugar dessas 2 tribos. Um no lugar do pai e o outro na tribo dos levitas, tá? Então, e aqui está falando que 2,5 tribos, antes deles atravessarem o Jordão, teve 2 tribos ali que pediram aquela terra, porque gostaram da terra, a terra era boa, tinha um rio que passava ali perto, e Moisés ainda estava vivo, acabou concedendo essa terra para esses 2. Só que aí, Moisés disse para eles, falou, ó, vocês podem ficar com essa terra sim. É claro que Moisés fez isso guiado por Deus, tá? Então Moisés falou, ó, vocês podem ficar assim, mas vocês, os homens, só vão voltar nela depois que todas as tribos estiverem cada um no seu pedaço de terra. Então, enquanto não conquistasse todas as terras, vocês tinham que ajudar os irmãos também. Então, foi isso que aconteceu. Tudo bem até aí? Tudo, né? Nessa foto que vocês estão vendo aí, era como era o acampamento, tá? O tabernáculo ficava bem no centro, eu até comentei isso aí nas aulas passadas, ficava no centro aí do acampamento deles. Então, ficava bem no meio. E as 12 tribos, 3 tribos de cada lado aí, ficava acampada ao redor do tabernáculo. Então, o tabernáculo ele tinha uma tenda bem no meio e um cercado ao redor da tenda, e por fora da tenda, aí, no cercado, era onde eles recebiam os animais para sacrifícios, as ofertas, enfim. Então, era dessa maneira. Isso foi antes deles entrarem na terra. Tá bom? Vamos lá. O Senhor colocou cada tribo no seu lugar, seu devido lugar, cada um na sua terra, no seu pedaço de terra, distribuiu certinho, cada um ficou ali, só que ainda havia muita terra ainda para ser conquistada. Mas, porém, Deus deixou 3 coisas para Israel, através de Josué. Então, 3 coisas que o Senhor deu a Israel através de Josué.
Vamos lá para o capítulo 21. Esses capítulos, depois aí do 14, tá, o 15, 16, 17, ele está falando um pedaço de terra de cada um, né, como que foi dividido, né, praticamente está mostrando aí a parte geográfica, onde cada tribo foi instalada, certo? Aí quando nós chegamos lá no capítulo 21, lê para nós aí do versículo 43 ao 45. Quem gostaria de ler? Eu vou ler aqui, tá? Ó, Josué, capítulo 21, acompanha comigo aí o versículo 43. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo que Deus prometeu para Israel, para a casa de Israel, para o povo de Israel, ele cumpriu. Então, primeiro, Deus deu a Israel toda a terra. Deus entregou toda a terra na mão deles. Então, isso Deus cumpriu. Segundo, depois que eles estavam cada um no seu pedaço da terra, eles tiveram muitos anos de paz e sossego, sem guerras, sem conflitos. Então, Deus concedeu para eles um descanso. Deus deu descanso para ele, o versículo 44. O Senhor lhes deu repouso em redor. Então, eles não viveram em contritos. Tá? E terceiro, Deus entregou todos os inimigos na mão deles. Então, quando eles conseguiram conquistar toda a terra, ou a terra, né? Deus entregou todos os inimigos na mão deles. Foram 31 reis vencidos por eles. Então, Deus deu descanso para o povo. O povo teve paz. Tiveram que lutar? Tiveram. Eles tiveram que conquistar a terra aí com esforço, tá? Suor, esforço, dedicação e, principalmente, tá? Então, para que o povo tivesse essa promessa cumprida por Deus, né, eles tiveram que cada um fazer a sua parte. Tiveram que confiar em Deus, ter fé em Deus e seguir todas as instruções que Deus deu para eles. E assim eles conseguiram. Então, aqui. E quando nós chegamos aqui no capítulo 24, tá, que é o último capítulo 23, o Josué chama o povo, ele exorta, ele
fala para o povo continuar buscando a Deus, continuar lendo as palavras, continuar tendo fé, vivendo e continuar uma vida em obediência. Então, Josué dá toda aquela instrução para o povo seguir. E, como eles já estão ali tranquilos, né, o que Josué fala? Josué chama o povo e nessa conversa que ele tem com o povo, ele deixa bem claro. Olha só, o capítulo 24, eu separei alguns versículos aqui, eu vou ler ela, só para a gente entender que é o último capítulo do mês, do livro, tá? Então, acompanha comigo aí, capítulo 24, versículo 1, ó. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então, cada tribo teve aí os seus cabeças, seus líderes, não era só um, né? Então, tinha líderes religiosos, líderes civis, líderes militares, certo? Então, reuniu todos eles. Esses líderes tinham um papel, depois dessa reunião, passar todas as informações para o seu povo. Aí ele fala, então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. O que ele quer dizer? Que os antepassados dele, né, então é interessante que ele chega ali falando do pai de Abraão, tá? Do pai de Abraão. Que os antepassados dele, pai, avô de Abraão, eles viviam em uma terra onde a terra, a população dessa terra, tinha outros deuses como Deus, como Senhor. Então, no meio onde eles viviam, não era toda a população que acreditava e servia a Deus. Era apenas esses homens que fizeram a diferença. Então, eles viviam numa terra estranha. Por isso que Deus chamou Abraão e, através da descendência de Abraão, Deus formaria o seu próprio povo, o povo que tinha que servir a Deus e não aos outros deuses. Então, Josué está chamando o povo, está falando, olha, nossos antepassados viviam na terra que o povo serviu a outros deuses. Agora nós estamos vivendo na nossa terra, a terra que Deus nos concedeu, e nós devemos servir a Deus. É isso que ele está falando. Eu, porém, versículo 3, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e fiz percorrer toda a terra de Canaã, também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Então, o que Deus fez com Abraão? Abraão, ele peregrinou dentro da terra de Canaã, mas ainda não a possuiu. Abraão, depois que ele saiu lá da cidade onde o pai dele morava, ele viveu toda a vida dele, o resto da vida dele, peregrinando sobre a terra de Canaã. Tanto ele, como Isaac, como Jacó. Porém, a terra não pertencia a eles ainda, porque não tinha chegado o momento de Deus conceder a terra para eles. Certo? Não tinha chegado esse momento. Então, é isso que ele está falando aqui. Versículo 4. A Isaac dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Lembra que no meio do caminho, quando Moisés saiu do Egito, ele fugiu, ele foi morar em Midian. Ali onde ele foi morar, naquela região, quem moravam ali eram os descendentes de Esaú. Então, eram parentes próximos. Esaú era irmão de Jacó. Então, Deus já tinha dado aquela terra para os descendentes de Esaú, certo? Enfim, aí continua a história, ele contando, né? Então ele está falando para o povo, está relembrando o povo que Deus fez, as promessas que Deus fez para Abraão, para Isaac e Jacó, né? E eles estão na terra prometida, por quê? Porque a terra que Deus tinha prometido que daria para os descendentes, e que eles eram esses descendentes aí privilegiados, porque receberam a terra, eram privilegiados,
certo? Então, Josué está expondo. Aí entra um detalhe. Daí em diante não é preparado nenhum líder. Por quê? Porque o povo já estava na sua terra. Então, na sua terra, aí existiam os líderes de cada região. Então, tinha lá o líder sacerdote líder, tinha os juízes e tinha juízes militares, tanto militares como civis, certo? Então, cada um foi cuidar do seu pedaço de terra. Porém, eles tinham que manter a lei de Deus em vigor. Eles tinham que manter, esse era o papel dos líderes. Aí Josué deixa bem claro para eles, né? Ó, vocês que escolhem se vocês devem ou não servir a Deus. Lá no versículo 16, Josué fala assim, ó, então respondeu o povo e disse, longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Então, todo o povo, eles consentem o quê? Em continuar servindo a Deus e não aderir a outros deuses. Né? Porque José, ele deixa bem claro, olha o que José fala aqui no versículo 15, ó. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses, a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habiteis. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué deixa bem claro que se o povo vai servir a Deus ou não, é eles que vão decidir e escolher. Mas ele deixa bem claro, fala, ó, eu vou continuar servindo a Deus, eu e minha casa. Então, aqui abre um leque para quê? Que muita pergunta já vieram fazer, né? Mas Josué tinha filhos, era casado? Não, as escrituras não falam. Mas através desse versículo, deixa bem claro que ele tinha uma família. Se era esposa e filhos, se era pai, mãe ou irmãos, mas ele tinha uma família. Provavelmente ele deveria ter sim. Tá? Provavelmente sim, porque naquele período, né, os homens, os israelitas, eles tinham que casar, tinham que ter uma família, tinham que formar uma família sim. É o papel, o homem e a mulher têm que formar uma família. Tá? Então ele deixa bem claro que ele e a casa dele estarão até a morte servindo a Deus. Se o povo servir ou não, cada um vai escolher o seu caminho. Então, eles tinham que reconhecer tudo que Deus fez para eles. E é isso que está acontecendo aqui. Né? Certo? Tudo bem até aí? Diante dessa conquista, tá, que nós estamos chegando no final do livro de Josué. Josué, ele acaba falecendo aí, então chegou os dias dele. Então, com o falecimento de Josué, só que cada tribo já estava na sua terra, cada tribo já tinha seu líder, seus líderes para estar conduzindo. Por quê? Porque Deus não tinha preparado um sucessor para Josué. Até então, por isso, cada tribo estava na sua terra. Então, o que acontece aí? Lá nesse capítulo 24, olha comigo aí o versículo 29 em diante, ó. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na sua própria herança em Timnate-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser herança dos filhos de José. Então, o que nós estamos vendo aí? Josué, ele é morto, né? É enterrado na sua própria terra, na terra que ele já estava estabelecido e vivendo, a família dele estava estabelecida e vivendo. E aí nós terminamos o livro de Josué.
Bom, Josué ele é composto de 24 capítulos, vocês estão vendo aí. Ele tem 606 versículos. Se vocês quiserem anotar, 24 capítulos, 606 versículos. E assim a gente termina a história de Josué. Dali em diante começa Juízes. Então, o que são juízes? São os homens que eram levantados para governarem ou conduzir os líderes de cada tribo. Aí tem vários juízes que nós vamos estar vendo de agora em diante. Tudo bem até aí? Então, nós vemos aí que Deus cumpriu a segunda promessa. Então, a primeira promessa já foi cumprida e a segunda promessa aí, Deus está cumprindo. Depois de Josué, então, veio líderes. Cada povo tinha seus líderes, Cada povo, que eu falo assim, cada tribo tinha seus líderes, seus cabeças que conduziam o povo aí. Podemos dar continuidade? No 9h47, nós temos 13 minutos. Vocês querem um tempo para fazer pergunta, comentário? Podemos aí começar o livro de Juízes? Deixa eu passar o slide aqui, que eu Para mim, falei. pode continuar. Pode, né? Deixa eu só atualizar os slides, porque eu falo e deixo de acompanhar o slide. Então, vamos lá. Então, vamos falar sobre o livro de Juízes, tá? O que é esse livro? Quem que escreveu esse livro? Tá? Ele eleva esse nome por causa do seu conteúdo, que ele conta a história de homens que foram escolhidos por Deus para liderar o povo. Porém, muitos desses líderes desobedeceram às leis de Deus. E outros poucos líderes obedeceram e conduziram o povo aí a obedecendo às leis de Deus. Então, assim, como eu disse, são pessoas que Deus colocou para ser líder desse povo. Isso depois da morte de Josué. Então, teve vários líderes aí, certo? Então, o problema foi o quê? Que depois da morte de Josué, depois da morte de todos os homens que conquistaram a terra, porque eles ainda faziam que o povo andasse nas leis de Deus, depois que todos esses homens morreram, o povo começou a se desviar, Eles começaram a deixar de seguir as leis de Deus e começaram a aderir outras leis, outros povos. Fizeram aliança com outros povos, outras nações que não seguiam a Deus. Com isso, o que aconteceu? Tiveram muitos problemas no seu dia a dia, muitas aflições. Eles passaram por isso. Mas por quê? Porque se afastaram de Deus. Quem que escreveu, tá? Está atribuído aí a vários autores. Então, assim, está atribuído a Samuel, a Natã e a Gade, esse livro de Juízes. Então, esses são os autores, tá? O período que isso aconteceu, mais ou menos, quando foi no ano de 1050 a 1000 antes de Cristo. Então, já tinha se passado aí 1050 anos depois aí de Moisés, depois ali da lei de Moisés, quando começou, do Monte Sinai em diante, tá? Então, é esse o período. Aqui é uma nova geração, é um novo povo. Então, com o passar do tempo, com o passar dos anos, eles foram se perdendo de estar repassando para os seus descendentes as instruções e os ensinamentos que Deus tinha dado lá atrás, que Deus tinha dado enquanto o povo estava no deserto, que Deus tinha dado para o povo quando eles iam entrar na terra, que Deus estava conduzindo o povo enquanto eles estavam dentro da terra. Então foi se perdendo isso com o passar do tempo. Quer dizer, os pais já não se preocupavam mais em ensinar seus filhos sobre as grandes maravilhas que Deus fez, os milagres que Deus fez, as conquistas que Deus tinha dado para eles. Então isso não estava sendo passado de geração em geração.
E Deus deixou bem claro que devia passar de geração para geração todos os ensinamentos, todos os feitos que Deus tinha feito. Isso foi se perdendo com o tempo. Com isso, o povo foi ficando distante, né? E Deus foi levantando pessoas aí para estar conduzindo essa nação aí, ou cada um sua tribo. O que acontece? Isso resultou o quê? Em uma imoralidade. O que Deus considera imoralidade? Deus considera imoralidade quando nós deixamos de seguir os seus ensinamentos, suas leis, para seguir outras leis. Né? Então, olha aí, com a morte de Josué, o que aconteceu? O povo fez aliança com outras nações. E eles começaram a servir outros deuses. Independente de qualquer espécie, começaram a servir. Então, foi isso que aconteceu. O povo foi se declinando. Tá? Ao todo, foi um período de 300 anos. Período de 300 anos aí, e ao todo vieram 14 juízes. 14 juízes. Deixa eu passar os slides aqui só para a gente acompanhar. Acompanhando os slides fica mais fácil a gente entender também, né? Então eu falei uma nova geração, tá? No capítulo 2 aí, versículo 8 ao 11, tá mostrando que são uma nova geração. Acompanha comigo aí, ó, capítulo 2, versículo 11. A gente vai ler alguns versículos, tá? Para a gente entender alguns capítulos. Capítulo 2, versículo 1, desculpa, versículo 1. Subiu um anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. O que Deus está falando? Olha, eu tirei os pais de vocês lá do Egito, que vivia como escravo, libertei eles da escravidão, dei essa terra para eles, né? E eu nunca deixei a minha aliança com vocês. Porém, vocês estão fazendo o quê? Desfazendo a minha aliança. Vocês estão descumprindo a minha aliança. É isso que Deus está falando. Olha o versículo 2. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derribareis os seus altares. Contudo, não obedecesse a minha voz. Ele fala, que é isso que fizeste? Deus ainda faz uma pergunta. O que Deus está falando? Olha, eu tinha falado para os seus pais o seguinte, vocês não deveriam fazer aliança com outros povos. Vocês tinham que obedecer às minhas leis. E o que vocês estão fazendo hoje? Vocês estão desobedecendo a minha lei. Então, por quê? Até nesse ponto, o que aconteceu? Eles tinham realmente feito aliança com outros povos. E isso estava contra a lei de Deus. Deus tinha deixado bem claro, não fareis aliança com povo nenhum. E eles estavam fazendo alianças aí. Certo? Aí continua aí, ó, versículo 3. Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes, vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. E aí, o anjo do Senhor falou essas palavras para o povo, né, e foi embora. O povo viu, então toda vez quando o povo recebia essa mensagem, eles se arrependiam, voltavam para Deus, né, e Deus conduziu o povo aí. Então nós vimos aí que Josué já está falecido. O versículo 8 aí, ele está confirmando, olha, acompanha comigo, ó, faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Lembra que nós lemos lá no livro de Josué que ele tinha 110 anos quando ele morreu. Então, depois da morte dele, o povo acabou aí fazendo alianças com outras nações e, resultado, tiveram problemas muito sérios, tá? O total de juízes aí foram 14 juízes, alguns foram bons, outros não, tá?
Nós não vamos ler todos, mas fica como leitura para vocês, tudo bem? Porque está contando a história de cada juiz, e o povo ele acabou se desandando aí nesse período. Então, os juízes foram Otoniel, Iude, Sangar, Débora, Baraque, Gideão, Abimeleque, Tolá, Jair, Jefté, Ibizal, Ecom, Abidom e Sansão. Tá? Então, uma nova geração, eles se corromperam diante de outras nações, né? Diante de Deus se corromperam aí, seguindo outros deuses, outras leis, e tiveram aí problemas, certo? Problemas aí com Deus. Alguns juízes, depois eu vou colocar esse nome dos juízes, tá? Lá no grupo, para vocês terem. Alguns foram bons, outros não. Então, se a gente pegar aí, dá para contar no dedo. O juiz Baraque, Gideão, Jefté e Sansão foram juízes obedientes a Deus. O restante, então a gente pega aí 1, 2, 3, 4. 4 juízes foram obedientes a Deus, levaram o povo a se reconciliar com Deus, e os outros não foram. Durante o período desses juízes aí que não foram, eles tiveram só tribulações, tá? Só tribulações. E esse nome que eu falei para vocês, Baraque, Gideão, Jefté e Sansão, eles são conhecidos como heróis da fé. Por quê? Porque eles fizeram com que o povo voltasse a Deus. E esses aí livraram o povo da mão dos inimigos. Então, juntando todos, deu um período aí de 300 anos. 300 anos aí eles viveram sob esses juízes, 14 juízes. Deixa eu só passar o slide aqui, que eu falo, e o slide fica para trás. Qual que é a mensagem central para a gente entender melhor sobre o livro de Juízes? Abre comigo lá no capítulo 17. Eu vou ler o versículo 6 aí. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que achava que era mais reto. Então, fracasso devido à transigência. Então, como o povo estava vivendo desta maneira, eles tiveram muitos sofrimentos, muitos problemas. Os outros povos afligiam eles, dominavam eles. Eles eram obrigados a fazerem o que os outros povos quisessem, né? Então, era isso que estava acontecendo. Por quê? Por causa das suas escolhas. Qual era o trabalho desses juízes? Esses homens que foram levantados como juízes, eles tinham que cuidar da parte espiritual do povo. Qual que seria? O papel deles era ensinar o povo as leis de Deus. Eles tinham que estar conduzindo o povo a obedecer às leis de Deus. Eles não esquecerem o que Deus fez com seus antepassados. Então, eles tinham que sustentar a causa de Deus. Esse era o papel deles. Como nós, durante a leitura, aí vocês vão ver que uns fizeram, outros não. Tá? Uns fizeram, outros não. Eles tinham que cuidar também da parte judicial. O que seria isso? Conflitos entre eles. Eles tinham que resolver os conflitos judiciais entre eles. Resolver disputas, problemas, disputa entre as próprias tribos, disputas pessoais e tribais. Eles tinham que cuidar de todas essas partes aí. Também eles tinham que cuidar da parte militar. O que é? Liderar o exército em tempo de guerra. Eles tinham que ser aquele Moisés, o Josué, em tempo de guerra. Eles tinham que estar conduzindo o povo aí, liderando o povo, tá? Nesse tempo. O que mais que o juiz tinha que fazer? Eles eram escolhidos por Deus.
Só que aí Deus dava a liberdade de eles escolherem fazer o que é certo ou não. Então Deus já estava trabalhando lá atrás dessa maneira. Deus escolhia um juiz, colocava ele perante as tribos, a população, só que aí o juiz decidia se ele ia levar o povo a seguir a Deus ou não. Quando o juiz levava o povo a seguir a Deus, eles viviam em paz, eles tinham paz, eles viveram em paz. Agora, quando os juízes eram maus, todo o povo perecia. Todo o povo perecia. Igual hoje, se nós tivermos governantes ruins, todos nós pereceremos. Isso em qualquer país, qualquer nação. É isso que acontece. Então, se tivermos aí governantes honestos, homens que realmente querem trabalhar para o povo, homens obedientes a Deus, todo o país ou toda a nação terá bênçãos. Agora, se nós tivermos aí uns governos aí que são corruptos, né, o governo que não está nem aí para o povo, para a população, toda a nação vai realmente perecer. Tá bom? Então, vou terminar aqui o livro de Juízes, porque acho que acabou o nosso tempo já. Na próxima aula a gente fala sobre 1 Samuel, certo? Então, se vocês quiserem anotar aí, Juízes são 21 capítulos, 618 versículos, o livro de Juízes. Então, está contando a história de cada juiz, tá? Então, está contando a história das bênçãos que Deus continuou derramando na vida deles e das maldições que eles receberam por desobedecer. Tudo bem? Gente, todos tenham uma boa semana. Deus abençoe todos vocês. Continua a leitura aí da Bíblia, é muito bom. Continua a leitura para conhecer melhor a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigada, professor, para o senhor também. Eu que agradeço a presença. Você pode repetir para mim o capítulo?